Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Fechando mais uma semana na presença de Deus, agradeço-te por compartilhar comigo destas meditações e vou te pedir, caso seja possível, continue assistindo e compartilhando com outros, assim estará ajudando-nos nesta missão. Amém? Vamos, portanto, querido, ao texto sagrado. Hoje nós vamos falar sobre caído, sim, vencido, não. Há uma das grandes dificuldades do ser humano é admitir que caiu em algum fracasso em sua vida. Uma das perguntas que é muito comum sair da minha boca para aqueles a quem Deus me permitiu conduzir na palavra é: tá tudo bem, meu irmão? E a resposta que eu ouço é sempre esta: sim, pastor, está tudo bem. Está tudo bem na sua casa? Sim, pastor, está tudo bem. Está tudo bem com o seu relacionamento conjugal? Está tudo bem. As pessoas não admitem que estão enfrentando dificuldades, que estão passando por dificuldade, que estão realmente numa batalha tremenda dentro de casa. E muitos não admitem isso em relação a si próprio. E aí, meu querido, como vai a sua vida? Você está bem com o Senhor? Sim, pastor. Maravilha. Estou tranquilo. Muito bem. Graças a Deus. E, na verdade, está um verdadeiro fracasso. São estas inverdades pronunciadas sempre, declaradas sempre, as causadoras dos maiores problemas na vida do ser humano. Então preste atenção, querido, tenha cuidado, tenha atenção. Jesus disse que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. E quando agimos com falta de sinceridade ou com falta da verdade, nós complicamos a nossa própria vida. E não há nenhum perigo ou nada que nos ameace quando nós usamos sinceridade. A verdade, disse o Senhor Jesus, é que liberta. Não é a mentira, a hipocrisia, a falsidade. É a verdade. Abra o seu coração e diga o que está passando, o que está enfrentando. E haverá sempre alguém com as mãos estendidas e os joelhos dobrados para te ajudar na sua aflição. Então vamos lá. O filho pródigo é um exemplo clássico de alguém que caiu, mas não ficou vencido. Diz a palavra que ele saiu da casa do seu pai com toda a sua fortuna nas mãos e ele foi e gastou tudo de uma forma irresponsável. Não pensou nas consequências. E por mal dos pecados por ele cometido, ainda veio uma consequência tremenda, porque houve uma fome no país. E ele, sem dinheiro, sem recurso, teve que pedir a misericórdia de alguém para trabalhar. E o cidadão que lhe ofereceu o serviço diz: vai cuidar dos meus porcos. E lá no chiqueiro, junto com os porcos, ele não tinha o que comer. E ele teve que comer a comida dos porcos, diz o texto sagrado. Bom, querido, aqui então nós temos no capítulo 15, o verso 15 a 18, essa escritura que eu quero ler com você. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Viu? Caído, mas não vencido. Estou no fundo do poço. Realmente cheguei numa condição terrível. Você tem que reconhecer quando a coisa está difícil, que você não pode vencer. Há sempre um local de portas abertas, onde as pessoas estão de braços abertos para te acolher e te ajudar.
No caso dele, a casa do pai. A casa do pai. Ele lembrou imediatamente: quantos jornaleiros do meu pai têm o que comer, o que beber, o que vestir, o que calçar e tem como descansar. Eu não tenho nada. Então, tomou uma atitude: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. É essa atitude que você tem que tomar. Você tem um pai poderoso, grandioso, que é capaz de trazer solução a todos os seus problemas, porque ele é chamado Deus do impossível. Mas você tem que buscá-lo, tem que retornar para a casa do pai. Retornar para a casa do pai é retornar para o corpo da igreja, onde você vai encontrar um grupo de pessoas de braços abertos, pronto para lutar e enfrentar os problemas junto com você. Não se esqueça disso, querido. Esse é o primeiro passo. Diz a palavra ainda: para aquele que está caído, mas não vencido. Preste atenção. Confessai as vossas culpas. Tiago capítulo 4, versos 16 e 17. Preste atenção para você ver. Capítulo 5, 16 e 17 traz essa escritura. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Verso 17. Elias era um homem comum, humano e frágil, como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. A oração de Elias é um exemplo clássico do tempo que nós temos que buscar ao Senhor. Por 3 anos e 6 meses, Elias orou. E por esse período em que ele estava orando, não caiu chuva sobre a terra. Porque o povo de Israel havia se afastado de Deus, havia caído e Deus não queria, e Elias não queria que eles ficassem deitados no chão, queria que eles se erguessem, que eles se levantassem, que eles voltassem à presença de Deus. Por isso que a oração de um justo pode muito em seu efeito. Um homem só orou e intercedeu por uma nação. E sabe qual foi o resultado? Esta nação disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E reconciliou-se com o Senhor. Todos se levantaram, todos se ergueram, porque um homem orou e confiou que Deus é a autoridade máxima para transformar todo um ambiente e uma vida, trazendo paz e alegria ao seu coração. O último caso que nós queremos trazer ao seu coração está exatamente em Atos Apóstolos capítulo 4. Preste atenção ao poder da oração e a magnitude dela quando nós vamos à casa do Senhor e quando nós entendemos que se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e, acima de tudo, o corpo da igreja, somado com a nossa posição diante de Deus, nos alicerça para nos tornar vencedores. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31, nós temos a escritura: e quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Essa situação se deu quando Pedro foi preso. Ao sair da prisão, ele reuniu os irmãos em Cristo que estavam ali, contou a situação que ele vivenciou, as dificuldades que ele enfrentou, e eles juntos oraram, clamaram ao Senhor. O local tremeu, porque o Senhor se manifestou no meio deles e deu-lhes autoridade, poder, e eles saíram anunciando a palavra. Vencido, mas não caído. Ou melhor, caído, mas não vencido. Está entendendo, querido? Consertei a frase aqui porque o sentido da frase é esse. Caído, mas não vencido. Você pode estar caído, mas ergue-se, levante a sua cabeça e lute com bravura. Saiba que tem um povo que estará junto com você para levá-lo à vitória. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por todas as instruções dessa semana. Prepara para que possamos realmente pôr em prática tudo isso em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.